Por volta dos anos de 1960, surgiu um pastor negro nos Estados Unidos, muito conhecido, chamado Martin Luther King. E esse cara começou a pregar sobre os direitos humanos nos Estados Unidos, porque houve uma época nos Estados Unidos, acredite, que tinha os ônibus dos brancos, os ônibus dos pretos. O neguinho ficou olhando para mim, eu fiquei imaginando, eu falei assim, é a quintinaiada que está chegando ali, ó. Aí, ele começou a denunciar isso. E começou uma onda no país. Uma onda. E uma vez, se não me engano, teve uma senhora que sentou no ônibus e se recusou a ficar de pé para uma branca sentar. E de repente, tem até o nome da senhora, mas eu não foi tão corrido que eu não pesquisei o nome dela. Eu sei da história. E aí, de repente, ele começa a incitar um movimento e dizer assim, olha, eu tenho um sonho. E ele começa sobre a questão da igualdade racial. E até hoje nos Estados Unidos é mais crítico do que aqui. É mais crítico. Aqui tem um racismo meio velado, assim, uma coisa meio, sabe? Tem umas coisinhas meio estranhas, assim, sabe? Mas assim, por mim, eu já, né? Se o cara falar alguma coisa dessa aí para mim, eu falo, vá para o inferno logo, rapaz. Você, quem é você? Eu não estou nem aí com isso aí. Agora, o Martin Luther King, ele começou a dizer assim, I have a dream. Eu tenho um sonho. E aí, eu me lembro que ele dizia assim, eu tenho um sonho de que um dia o ser humano seja julgado pelo seu caráter, não pela cor da sua pele. Ele disse isso. Um famoso discurso dele, uma pregação dele lá, um discurso em 1960, pouco antes dele ser executado, em 1960, eu me perdi na data aqui, me perdoa. E ele pregou para milhares de pessoas dizendo isso. E pouco tempo depois ele foi assassinado. Mas o que ficou dele foi essa frase, eu tenho um sonho. É um sonho bonito. Claro que é um sonho bonito. É um sonho, você está doido? Que coisa maravilhosa. Pessoa, né? Ser julgado pela cor da pele, coisa, só quem tem pele morena aí sabe do que é. E o oposto também é verdadeiro. Né? Graças a Deus que aqui não tem disso, irmão. Aqui todo mundo é todo mundo. Agora, Martin Luther King ficou conhecido por isso. Eu tenho um sonho. Era um sonho grande. E aí, esse era um sonho maior de todos? Não. Ele não é o sonho maior de todos. Todos nós temos sonhos. E aí, às vezes, a gente acompanha, junto com a internet, o sonho de algumas pessoas que vão se concretizando. Tinha um moleque da Bahia, que recentemente, alguns 2, 3 anos atrás, que ele chutava uma bola num lugar lá, num campo bem ruim, e sempre era gol, e ele acertava, e ele falava, graças a Deus, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Sim, é alguma coisa assim, né? Luva de pedreiro. E ele ficou famosíssimo. E um dia ele pegou e foi dar uma entrevista, e ele falou assim, graças a Deus, eu consegui. Eu cheguei lá. Entende? E aí você vai vendo o sonho, por trás de uma grande personalidade, tem um grande sonho. Por trás de uma grande empresa, tem um grande sonho. Pega lá o velho da Havan. Né? Falo isso porque ele é conhecido como isso. Ele começou em 1986 com uma portinha, em Brusque, Santa Catarina. Escrito Havan. Era um sonho. Hoje tem mais de 100 lojas, se não me engano, acho que 100 e poucas lojas. Nos mais diversos lugares, tudo daquele mesmo jeito. Aí você fala, cara, tudo porque era um sonho. É um sonho bom? É um sonho grande? É um sonho grande. Mas não é o maior sonho de todos. Maico, qual que é o maior sonho de todos? Qual que é o maior sonho de todos? O maior sonho de todos, irmãos, que um servo de Deus deve ter, preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu não estou
aqui me abstendo das questões físicas e das realizações. Não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que isso são sonhos secundários. São sonhos de menor importância. Mas o maior sonho de todos é a gente poder dizer assim, ó, encerrei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu terminei bem. O maior sonho de todos, obrigado Rafa, Deus abençoe, viu? O maior sonho de todos é eu e você, diga assim comigo, o maior sonho de todos é exatamente eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Diga assim, o maior sonho de todos é eu me tornar quem Deus queira que eu seja. Esse é o maior sonho de todos. Um cristão, ele pode desejar ter uma casa boa, é claro, eu desejo. Estou indo trabalhar em Cidade Gaúcha para conquistar minha casa. Claro, um cristão, ele tem que desejar ter um carro bom? Sim. Chega de ficar andando com aqueles carros desviados. Qual que é o carro desviado? Fuma, bebe e joga. Entende? Como diz o ditado, no volante não tem uma folga, tem uma férias inteira. Entende? Chega. Todo cristão tem que sonhar no melhor. Tem que sonhar. Agora o problema é quando a gente inverte isso. Todo cristão tem que sonhar se casar. Entende? Amém? Os que são solteiros aí. Tem que sonhar ter uma família feliz. Uma família feliz. Amém? Sonhos legítimos, maravilhosos. Mas na boa, não é o maior sonho de todos. Todos os sonhos que se referem a coisas que têm um fim em si mesmo e que é só aqui. Então esse sonho, ele não é o maior de todos. Então eu quero falar com você sobre esse homem. Um homem que para mim, segundo o que eu entendo da Bíblia, depois de Jesus ele foi o maior, para mim, que é Davi. Davi é um homem muito importante a ser estudado. Um dos meus mentores, o JB Carvalho, que eu acompanho ele de longe, que ele só não sabe que ele é meu mentor, mas ele é, porque eu ouço ele faz 12 anos, ele diz uma coisa assim, ele falou, Davi é um caso a ser estudado pela NASA. Porque a maneira como ele tinha na cabeça é uma maneira de servir a Deus, é uma maneira muito poderosa, que ensina coisas a qualquer um de nós. Então, quando eu vou estudar a história desse homem, eu vejo uma pessoa extremamente zelosa e querendo ocupar o lugar que Deus tem para ele. Ele coloca isso. Olha o que ele diz lá naquele salmo que eu li sexta-feira aqui, no Salmo 27, verso 4, que não é o texto base, tá? Eu nem citei o texto, só vou citar mais para frente para fazer sentido. No Salmo 27, 4 diz assim, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa, todos os dias da minha vida, né? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu templo. Isso aqui é o maior sonho. Isso aqui faz parte do maior sonho de todos. Muitas vezes nós sonhamos em fazer faculdade, sonhamos em conquistar coisas, em abrir nossa própria empresa, em estar bem financeiramente, estar bem emocionalmente. A gente sonha. Sonhos, eu tenho sonhos, Deus realiza sonhos, Deus realiza, irmão. Deus vai realizar muitos sonhos teus. Eu vi Deus realizando um sonho lá através do apóstolo Denilson. Uma coisa que ele falou ontem para nós, foi a primeira vez que Deus falou que usou ele. Lá em segunda-feira, tinha uma mulher lá, na igreja, em Junqueirópolis, ele virou assim e falou assim, ó, foi feita uma macumba para matar os teus cachorros, os teus pets. Eu falei, meu Deus, Deus se preocupa até com pet. Eu falei, que maravilha. E eu falei, eu não acredito nisso. Nós passamos em Maringá tomar um café na segunda, antes de ir. Falei, vamos tomar um café que eu estou com fome. Aí nós fomos, aí eu vi lá um homão velho barbado, com um cachorrinho pet, o cachorrinho com todo respeito, ia assim, o homem parava. Aí o cachorrinho cheirava e ia no outro lugar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho paciência para isso não, irmão.
irmãos, eu vi um cachorro pet, ele para, eu já puxo, vem pra cá. Aí eu chego lá e Deus faz assim em mim, ó. Porque Deus fala assim, os seus pets estavam morrendo tudo. E hoje Deus está desfazendo essa obra de macumba. E a partir de agora os seus pets vão parar de morrer. A mulher gritava, ela falou, eu falei, meu Deus, está gritando mais do que os que foi curado do coração ali, ó. Está gritando mais. Ontem na mesa ele mostrou para mim um áudio da mulher falando. O cachorro dela pulou dentro da piscina, pulava dentro da piscina, morria. Mas cachorro bonito, irmão, não é esses cachorros que a gente vê pela rua aí, não. Para o cachorro do zóio verde, eu falei, eu queria ter uns zóio que não desse cachorro, assim, uma coisa linda. Sabe? Eu vi a foto do cachorro, eita raça de cachorro bonita. Aí, eu falei, mas cara, daí ele falou assim, aí, ó, falando em cachorro, tá um entrando na igreja, sai para lá, filho. Vai para lá, só falei de cura de pet aqui, você ficou tudo animado, né? Ei, aí, ele disse isso, ele falou assim, por que Deus faz isso? Por que Deus cura pet? Sabe por que Deus cura? Para mostrar os detalhes, o cuidado dos detalhes com o filho dele, não é por causa do pet, não que Deus não se interessa pelos animais, é obra dele, a gente tem que cuidar bem e tudo mais. Então Deus realizou o sonho daquela mulher ali de ter o filho dela, porque ela fala filho, entendeu? Ah, meus filhos, Deus quebrou a obra de macumbaria que estava matando os meus filhos, tá tudo bem. Deus precisava mostrar ali para ela alguma coisa no coração dela ali. O que eu quero te falar é o seguinte, Deus ele realiza sonhos nossos, grandes e pequenos. Ele realiza. Só que o maior sonho de todos que a gente nunca deve perder, porque o dia que você perder, você vai se tornar um zumbi, uma pessoa, um morto-vivo, é o maior sonho de todos, que é o sonho de ser quem Deus queira que você seja, de ser uma pessoa segundo o coração de Deus, de ser uma pessoa que vai viver pelo poder do Espírito Santo, que vai se interessar pelas coisas de Deus. Perceba, é muito fácil você identificar pessoas que perderam esse sonho. Sabe o que você vê nelas? Você vê, eu fiz aqui outro dia, uma cara de peixe morto. Uma pessoa que perde o maior sonho de todos, que é de ser vivo e pulsante na presença de Deus, como Davi foi. Ao ponto da arca estar diante dele, e ele pular, e se alegrar. Entende? Ali, a pessoa que perde isso, ela fica assim, ó. Zóio de peixe morto. Está vivo, mas está morto. Porque perdeu o maior sonho de todos. Então fala para a pessoa que está ao teu lado, não perca o maior sonho de todos. O maior sonho de todos, diga assim, o maior sonho de todos é uma devoção fervorosa a Deus. Gente, aí, a Bíblia vai dizendo que esse homem então, esse menino, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E o que acontece? Eu imagino ele, irmão, lá no pasto, fazendo o seu culto a Deus. Ninguém está vendo ele lá, mas os olhos daquele que tudo vê estão vendo ele lá. E às vezes a gente está esperando ser reconhecido por homens, ser notado por pessoas. Mas o importante é o seguinte, se você não perder o maior sonho teu, Deus que te nota lá, vai te fazer notável diante dos homens. É assim que funciona o processo de Deus. Entende? Deus que te nota lá. Deus que te vê onde ninguém vê. Deus que viu Davi, com cuidado com as ovelhas, falou, eu estou vendo aí um excelente estagiário para um cuidado com as ovelhas de Israel. Entende? É assim que funciona. Às vezes no anonimato a gente acha que Deus não está nos vendo. Mas é exatamente ali, como eu proceder no anonimato, que vai determinar um nível na hora que a promessa se cumprir.
Entende? Se Davi fosse um cara desleixado, como Saul foi, se Davi não fosse um cara humilde, para que Deus ia substituir 6 por meia dúzia? Para quê? Então, a grande ideia hoje aqui é que você mantenha o teu coração voltado para Deus. E muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, que nós possamos manter, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmão. Como eu disse aqui sexta-feira, a nossa caminhada ela é cheia de bifurcação. Ela é cheia. A minha mãe falou, que palavra que é essa, bifurcação? Aí eu peguei, ela falou lá o que é que ela pensava. Eu falei, não, mas é outra coisa. Eu falei, bifurcação é um trevo. A nossa vida é cheia de momentos de escolha, irmão. E o dia que a gente decidir parar de escolher por Deus, abrir mão do sonho maior, que é viver o que Deus tem para nós vamos perder todos os outros juntos. Entende? O dia que você jogar fora o sonho principal, todos os outros vão juntos. Todos os outros. Perdeu a garantia da conclusão de todos os outros. Então, a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que esse menino, que era humilde, que tinha muita habilidade, a Bíblia diz que Davi sabia guerrear. Sabia guerrear. Nós precisamos saber guerrear, irmãos. Guerrear em oração. Nós precisamos saber que nós estamos inseridos no meio de uma guerra. Eu fico vendo um monte de gente aí preocupado, porque nas Olimpíadas fizeram no quadro lá, eu até postei agora há pouco, miraram na Santa Ceia, mas acertaram foi a Arca de Noé, porque tinha girafa, leão, tinha um, né? Tantas outras coisas, nem vou falar o outro que tinha lá. Tem gente preocupada com isso, mas nós estamos numa guerra. O que você vai esperar? O que você vai esperar do lugar que foi o berço da revolução? Revolução, entre aspas. Entendeu? Fala uma coisa de bom que a França fez e que a França projetou para o mundo até hoje. Nada. Só os perfumes. Só isso. Entende? Então a França é um país digno da nossa oração. Merece orar, buscar a Deus para que Deus possa converter aquele país. Mas para quem não entendeu, nós estamos numa guerra, irmão. Nós estamos numa guerra. Sempre soubemos disso. Agora, Davi sabia guerrear. Davi sabia tocar. E Davi tocava e tocava muito bem, viu os músicos aí? Entendeu? Viu, Azeitona? Ele tocava e tocava bem. Tocava e tocava muito. A Bíblia diz que Davi tocava, e ele não tocava só tecnicamente. Ele tocava ao ponto do demônio sair. Ele batia a corda lá, o demônio saía. Não precisava falar, sai no nome do Deus Altíssimo. Não. Ele tocava e o demônio saía. Que Deus dê essa unção para os nossos músicos aqui, no nome de Jesus. Amém? Que Deus dê essa unção. A Bíblia também diz que Davi, ele era poeta, ele escrevia. Olha quantas habilidades. Olha que habilidade do James. Quantas habilidades ele tem. Quantas? A Bíblia diz que ele sabia manusear bem a funda. A funda. Tem um texto na Bíblia que diz que alguns homens, eles conseguiam acertar com a funda, um fio de cabelo, irmão. Um fio de cabelo. Já tentou acertar com um estilingue, que é mais fácil ainda, um fio de cabelo? Irmão, eu não consigo atingir um fio de cabelo nem com uma bomba de canhão. E Davi conseguia. Tudo isso, Deus deu para ele lá no secreto. Deus deu para ele alimentando um sonho de que ele seria um grande homem de Deus. Ele queria apenas viver tudo aquilo que Deus dava para ele. Ele queria apenas viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ei, uma das nossas maiores contribuições nessa terra e nessa existência, sabe qual que é? Você querer viver o tudo de Deus. O tudo. Não aceite menos. Eu disse aqui outro tempo, numa mensagem chamada Até a Última Gota. Um dos maiores medos que eu tenho é chegar diante de Deus e Deus falar assim, eu tinha mais para você. E você só bebeu até metade.
Só bebeu até a metade. Então, Davi queria ser tudo o que Deus tinha, mas ele não tinha noção do tamanho disso. Tanto é que daí Deus unge ele a rei de Israel. E Davi luta com Golias, e de repente aquele menino, as mulheres da nação começam a cantar, Saul matou milhares. Vamos parafrasear aqui. O Lula matou milhares. Aí pega lá, e o cara que morava, vamos pegar o lugar mais isolado aqui. Qual que é o bairro mais isolado de Tuneira? Aqueles bairros na beira do Rio Goerê lá. Fala aí um deles aí. Hã? Ouro Verde. Não tem um tal do Hortelã que é para lá? 9. Vamos pegar 9. É Ouro Verde? Então tá. O Lula matou milhares. E o cara que veio do Ouro Verde matou dezenas de milhares. Era o rei da nação. E o cara que saiu do meio do pasto, lá do fundo da grota, como diz lá, matou dezenas de milhares. Tudo porque esse cara queria viver o que Deus tinha para ele. Volto a falar, não é o local que nós estamos, é o tipo de posicionamento diante de Deus. Não interessa se Tuneira podia ter 2 habitantes. Mas se Deus encontrar um aqui com o coração interessado em viver tudo aquilo que ele tem, ele vai fazer coisas grandes. Eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Agora então, Davi se torna aquele ungidão, um rei fantástico, o maior rei de todos. Com um exército que, segundo alguns estudiosos, diz que até hoje não tem um exército que nem o de Davi. Um homem mata 800 com a espada. Já parou para você pensar, um homem valer 800? Um valeu 800. A Bíblia diz que outro lutou tanto que a espada colou na mão dele. E por aí vai. Entende? Um exército fantástico. E detalhe, esse exército, Davi formou ele. E eu quero deixar aqui um aspa bem interessante. Sabe o quê? Davi pegou, a Bíblia diz que era os endividados, os amargurados. E Davi treinou esses caras. Só gente lascada na vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você vê um lascado na vida, por trás daquele lascado, Deus pode levantar um baita de um guerreiro. Amém? Deus pode levantar. Só os amargurados, os endividados. Você lembra, Rob, os outros adjetivos ali? Os amargurados, os endividados. Eu me esqueci de colocar esse texto aqui, mas era uma coisa, era só esse tipo de gente. Ei, é na dor das pessoas. Na hora que as pessoas estiverem com dor, que elas estiverem sangrando, e se você colar e der um destino a elas, Deus vai levantar o guerreiro que está lá dentro, lá, que está por trás daquela dor, das cortinas daquela dor lá. Davi fez isso, e levantou simplesmente o maior exército de todos os tempos. Mas a Bíblia diz que um dia, você conhece a história, segundo Samuel capítulo número 11, a Bíblia diz que Davi, era o tempo dele ir para a guerra, ele não foi, ele ficou no palácio descansando, ele baixou a guarda, ele teve um momento de crise. A propósito, muito cuidado com as crises pessoais. Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado, muito cuidado com suas crises pessoais. Então você conhece a história, ele viu uma mulher casada tomando banho no rio. Eu vi esse riozinho lá. Não tem rio praticamente, porque ele secou, é muito seco. E ele estava assim, na baixada assim, e ele viu a mulher tomando banho, ele falou, que mulher bonita. Quem que é ela? Ah, ela é Betseba, mulher de Urias. E aí a Bíblia diz que ele falou, traga ela que eu quero analisar o produto de perto. E trouxeram ela. E Davi se deitou com ela. E aí você conhece a história, ele baixou a guarda. A minha pergunta é, presta atenção aqui agora, que essa pergunta é a mais importante de todas. Aonde foi parar o maior sonho de todos de Davi? Aonde foi parar? O sonho de agradar a Deus. Aonde foi parar nesse momento? Cadê? Cadê? Cadê o homem que diz, olha, coloca lá o Salmo 27, 4 para mim, Davizinho, fazendo favor.
Olha lá, que ele fala, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Na casa do Senhor não tem dessa. Não tem dessa de dar o bote na mulher dos outros. Não tem dessa. Na casa do Senhor, lá, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação. Opa, cadê a orientação? Será que ele ouviu de Deus dizendo assim para ele, vai e se deita com Batseba? Não. De Deus que não foi. Entende? A minha pergunta é, cadê o sonho? O maior sonho de todos. Quero o sonho de agradar. Quero o sonho daquele que foi ungido. Daquele que o zelo pela casa do Senhor consumia ele. Cadê? Por isso, olha aqui para mim. Muito cuidado quando você baixa a guarda. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque, segundo alguns estudiosos, diz que Davi levou décadas para consertar esse erro dele aqui. Décadas. Quando a gente baixa a guarda e a gente deixa de sonhar o maior sonho de todos, que é de alegrar o coração de Deus, que é de viver as coisas de Deus, que é o de cumprir o propósito de Deus, que é o de morar no céu, de viver o tempo de Deus aqui na terra para nós, de se alegrar com as coisas de Deus, de se interessar pelas coisas de Deus. Quando a gente perde isso, o nocaute pode ser grande. Quero fazer uma alusão aqui. Tinha um lutador chamado Anderson Silva. É isso, né? Anderson Silva. Campeãozão, Spider. E ele, campeãozaço. Aí de repente ele foi para uma luta dele alguns anos atrás, e ele fazia assim pro cara. Ele baixava a guarda e fazia aqui. Bate aqui. Que era uma estratégia dele. Mas rapaz, o cara guardou um soco na cara dele, que ele não se levantou até hoje. Na carreira dele, ele não se levantou mais depois daquele soco. Não se levantou mais. Pam! O cara deu um bam! Ele tem levantando, aqui, perdeu o cinturão e nunca mais reconquistou. Mas já estava, né, como diz na linguagem esportiva, já estava velho, já estava... Não tem dessa, ele baixou. Ele tomou um. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente baixa, porque o Satanás ele não é o mais poderoso. Ele não é o mais poderoso. Claro que o nosso Deus é o mais poderoso. Mas o diabo é um adversário que a gente não pode brincar com ele, não. Não pode brincar. Porque dependendo do nocaute que ele der na gente, vai levar anos para a gente levantar novamente. E às vezes ele nocauteia porque a gente perdeu o brilho do maior sonho de todos. Está dando para entender isso aí? Amém? Então, preste atenção nisso que eu estou te falando. Davi baixou a guarda. E aí, os estudiosos dizem que ele ficou 1 ano em silêncio, até ele ser confrontado pelo profeta Natan, em torno de quase 1 ano. Ele estava lá, ele tinha mordido o pé da paca, da Batseba. Ele estava ali, 1 ano quietinho, tinha tramado a morte. Esse morder o pé da paca aí é só quem vê no negócio dos casais lá que sabe o que é. Ele tramou a morte do marido dela, um plano maquiavélico. Você fala assim, uau, cara, o cara que era segundo o coração de Deus, ele moveu todas as peças do tabuleiro assim para matar o cara. Pois é, assim sou eu e assim é você, se a gente deixar de sonhar o sonho de Deus. Eu não gosto muito dele, assim, eu gosto de algumas coisas que ele fala, mas tem um cara chamado Pablo Marçal que ele fala assim, eu acho que ele escreveu um livro que ele diz assim, eu sou pior do que você imagina, é uma coisa assim, lá no começo. Sabe? Eu sou pior do que você imagina. E assim é cada um de nós aqui. Deixa de ler Bíblia. Deixa de frequentar a igreja. Deixa de orar. Deixa de jejuar. E você vai ver o bicho que você vai se tornar. Vai o Maico, deixa de fazer isso. Você vai ver o bicho que eu vou me tornar. Assim foi Davi. Baixou a guarda. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aí ele fica 1 ano em silêncio, até ele ser confrontado. E aí então ele é confrontado. Mas esse 1 ano em silêncio custou muita coisa para ele.
ele adoeceu, ele perdeu, ao decorrer dos anos, acho que 4 filhos, 3 ou 4 filhos. E aí é o texto, que eu não vou, eu já estou indo para o final da mensagem, tá? Não vou, esse é o texto, coloca para mim Salmo 51. Que talvez eu esteja falando aqui para pessoas hoje, que você baixou a guarda, você tomou um nocaute. E você não sonha mais o sonho maior de todos. Quando fala assim, vamos ganhar dinheiro, você se empolga. Vamos fazer isso, vamos fazer. Quando fala assim, vamos estudar, vamos ser, você se empolga. Vamos casar, você se empolga. Mas quando fala assim, Deus, obra de Deus, aquilo que Deus tem para você ser, não, eu estou em outra estação. Eu já passei isso aí. Eu estou em outra fase. Você tomou um nocaute. Você baixou a guarda e você tomou na lata. E não tem vida pulsante. Porque você deixou de sonhar o maior sonho de todos. Então, aqui mora a grande, digamos assim, a grande qualidade de Davi. Davi era um cara que ele sabia voltar. Ele sabia fazer o caminho de volta. Presta atenção. Mike, então eu nunca vou pecar, eu nunca vou errar. Não, gente. Nós vamos. Infelizmente nós vamos. Mas vamos aprender então com Davi. Davi, ele era humilde o suficiente para quando ele cruzar uma linha, ele fazer o caminho de volta. Isso se chama, aí o pessoal que vai para o encontro aí, lembra? Arrependimento. Gente que é boa em argumento é ruim de arrependimento. Gente que se justifica, ele é ruim de falar assim, eu errei. Ontem eu estava assistindo um jogo, Brasil e Itália, no vôlei. Teve uma hora lá que o Bernardinho, que é o técnico, ele fez um pedido de desafio. Porque ele tinha pensado que os caras da Itália tinham tocado na rede, que era um ponto para o Brasil daí. E o Brasil estava num momento bom. Foi no primeiro set isso. De repente, mostrou lá, os italianos não tocaram. Ele fez assim, olha aqui, esse já assim. Tipo assim, eu errei. Você não sabe como tem gente que tem dificuldade de fazer. Quando Natan chega e fala assim, Davi, um homem tinha uma ovelhinha. A ovelhinha comia do prato dele, ele era pobrezinho. E do lado dele morava um muito rico que tinha um rebanho inteiro. Chegou alguém na casa, e aí então esse rico disse assim, pega a ovelha daquele pobre e traga aqui que nós vamos matar ela. Então ele fez isso, Davi ficou bravo. Maldito homem, tem que pagar 4 vezes mais. Aí a Bíblia diz que aqui Natan foi fantástico, foi cirúrgico. Natan pegou, jogou a isca e Davi mordeu. Quando ele mordeu, Natan deu a confirmada, João, na pescaria. Confirma! Confirmou que o queixo de Davi chegou a sair no anzol. Você é esse homem, Davi. Você é esse homem. Eu te dei o reino, eu te dei tudo. E se te fosse pouco, eu teria te dado mais, assim diz o Senhor. Mas você se deitou com a mulher de Urias e você matou Urias. Aí a Bíblia diz, parafraseando, olha aqui para mim. Sabe o que Davi fez? Cruzei a linha. Davi fez isso aqui, Davi, eu errei. Eu errei. Irmão, perdeu o sonho maior de todos? Lembra-te de onde caíste. É o que Apocalipse diz. Quando o anjo escreve, quando Jesus está ditando ali, para escrever aos anjos da igreja, ele diz, lembra-te de onde caíste. A minha pergunta nessa noite é, onde foi que você deixou o teu sonho? Quando foi? Foi quando me machucaram. Foi quando me traíram. Foi quando me injustiçaram. Foi muito forte aquela palavra ontem para aquele menino aqui, da injustiça. Eu conheço a história dele. Foi muito forte. Me injustiçaram. Falaram contra mim. Estou sendo perseguido. Eu esperei uma promoção e não veio. Lembra-te de onde você deixou de ser um ser humano e se tornou um zumbi. Lembra-te de quando você abriu o teu sonho, a mão do maior sonho que era ser uma pessoa usada por Deus.
uma pessoa, alguém ali que sonhava os sonhos de Deus, e você perdeu isso. Quando foi que você perdeu isso? Quando? Lembra-te. A Bíblia diz então que Davi, ele diz isso. Ele diz isso. Salmo 51, 10, 9, na verdade. 9. E eu vou estudar com você, porque esse aqui é o passo. Talvez eu esteja falando para pessoas que perdeu o maior sonho de todos. Esse aqui é o passo para voltar. Olha lá. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Esse é o passo do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Davi pede para Deus apagar as iniquidades. Só Deus pode apagar o pecado de alguém, gente. Sabia? Deus, é claro que Ele pede para a gente perdoar as pessoas, a gente tem que fazer isso. Mas só Deus pode tornar limpo eu e você. Lembra de João Batista? João Batista, quando vê Jesus, fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não adianta a gente lutar contra pecado e nem psicólogo. Eu sou psicólogo. Leidiano também é, Rosa também é. Tem outros aí estudando. Você não se lida com pecado indo em psicólogo. Não se lida com pecado tomando diazepam, tomando aqueles remédios pesados. Tarja preta, tarja vermelha. Não se lida com pecado. Não se lida com pecado pecando mais ainda. Agora eu perdi de 1, então eu vou perder de 1000. Você concorda comigo que se em 2014 o Brasil tivesse perdido de 1-0, ou 2-0, ou até 3-0, teria sido menos traumático do que perder de 7-1? Mas tem cristão que pensa assim: eu já estou na fossa, então eu vou meter o pé mesmo. Entende? Não é assim. Não se lida com pecado assim. Pecado você se lida se arrependendo e colocando ele diante de Deus. Olha lá, apaga as minhas iniquidades, Senhor. Apaga as minhas iniquidades. Só Deus pode fazer isso. Então, para você que perdeu o seu sonho, a primeira coisa é: se arrependa. Se arrependa. E a grande questão é que Deus possa gerar em nós um arrependimento genuíno. Genuíno. Genuíno, irmão. Diga assim comigo: arrependimento genuíno. É aquele arrependimento que a gente não perde mais. É aquele arrependimento que a gente não sabe, que a gente não faz mais. Porque o arrependimento que eu choro agora, mas daqui a pouco eu estou fazendo, então não foi arrependimento, foi remorso. Lembra da história do gato? Quantos lembram da história do gato que eu conto? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém. Olha lá, 2. Então vou contar tudo de novo aqui para vocês gravar. Eu tinha uns 9 anos de idade, nós morávamos ali, não onde meu pai mora. A vizinha tinha um gato, sabe aqueles gatos folgados, irmão? A propósito, eu não sei nenhum gato que não é folgado, que não seja folgado. Aí colocava frango para descongelar, o maldito do gato vinha e mexia. E aquele gato, mão do céu, olha, eu tenho pavor de gato, mano. Me perdoe aí quem tem, Deus abençoe você, vai firme. Mas quando eu escuto o miado de um gato, me sobe um nervoso, velho. Uma coisa, eu não sei o que é, deve ser espiritual isso aí, só pode. A Juliana aqui, ó, fica até brava comigo. Amo um gato, eu vejo a Valentina quando vai num lugar aí, chega, pega os gatos, miau, miau. Eu falo, meu Deus do céu, não. Aí o abençoado do gato, deixa eu falar um negócio, isso eu fiz quando eu tinha 9 anos, tá? Hoje eu não faço mais isso não. Não faço mesmo, entendeu? Consigo me controlar, cresci, já estou com 39, 30 anos de diferença, tem que... O bendito do gato vinha lá, aí eu desencabei uma vassoura. Na hora que o gato passou, com 9 anos de idade, eu fiz, o gato, e ficou estirado, falei, morreu. Mas era do vizinho, e o vizinho era brabo que só.
Me bateu um desespero. Eu matei o gato do vizinho. Aí eu fui para o pai e falei, pai, eu matei o gato, eu matei o gato. Aí o pai pegou o gato ali onde é que as casinhas da usina ali, ou da usina não, da lavanderia, nós morávamos ali. Era uma quiçaça medonha, tinha um campinho para baixo que nós jogava bola lá, o Brejinho, quem lembra aí do Brejinho? Lembra? Ah, a Jéssica lembra do Brejinho, o Dedé também. Aí meu pai tinha uma grama peruana grande, o meu pai jogou aquele gato morto lá. E eu, e agora como é que vai ser? Não sei. Chorando. Olha aqui para mim. Arrependido, entre aspas. Aí meu pai pegou uma água gelada da geladeira, foi lá, com quem não quer nada, em silêncio. Eu admiro a sabedoria do meu pai, cara. Sempre foi assim. Ele tem o jeito dele aí, mas ele é um cara sábio para demais. Chegou lá e jogou água fria no gato. Aquele dia eu descobri que gato tem 7 vidas mesmo, porque ele levantou. O gato que estava morto levantou. Ele estava duro, estirado, levantou. Aí o gato saiu meio cambaleando. Eu, aleluias. Aí, lembra que eu tinha chorado? No outro dia, o bendito do gato lá de novo, e eu já estava desencabando a vassoura. Meu choro foi de arrependimento? Não foi. Meu choro foi de remorso. Remorso. Não foi um arrependimento genuíno. Não foi. Entende? Não foi. Então, que Deus possa gerar no nosso coração um arrependimento genuíno. Entende? Que não é desencabar mais a vassoura. Fala para o irmão que está ao teu lado, não desencabe mais a vassoura. A Bíblia diz que Davi, ele se arrependeu genuinamente. Segundo, passo para aqueles que baixaram a guarda e já não estão sonhando mais o sonho de Deus, o sonho maior de todos. Próximo, coloca para mim o Salmo 51, verso 10. Esse aqui é demais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Outro versículo diz um espírito inabalável. O interessante aqui, Davi aqui, ele apela e ele usa uma frase que só Moisés usou no Gênesis, ao se referir a Deus como Criador. Perceba aqui que Davi não está falando assim, Deus, recicla o velho homem. Me lava, me lava, me lava, me lava, me esfrega, me esfrega, me esfrega, até arrancar a mancha na minha alma, no meu espírito. Não. Ele está falando nas entrelinhas, joga fora aquele velho homem e cria um novo homem. É isso que nós precisamos na nossa vida. Se você perdeu, eu estou falando porque teve alguns momentos na minha caminhada, até recentemente, que eu perdi isso. Outro dia eu fui falar com uns amigos, eu falei, gente, tem vezes assim que eu tenho a sensação que eu estou me tornando uma pessoa que eu nunca quis ser. Falando algumas coisas que eu nunca deveria falar. Parece que eu baixei a guarda. E quando Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, eu estava num momento desse, e Deus disse comigo assim, olha, faça a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Cria em mim. A palavra é bará, que é o mesmo Deus, no princípio, lá de Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então o Deus que criou essa terra, o Deus que criou o céu, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que criou as baleias, o Deus que criou os animais, tudo, o Deus que criou o ouro, a prata, Deus criou todas as coisas, Ele tem poder para criar um coração novo para mim e para você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você tem um coração propenso a fazer o mal, isso não é novidade, todos nós temos. Mas o que a gente não pode é se render a isso e soltar na banguela. Não! Nós precisamos dizer para o Senhor, Deus, cria um coração puro. Deus, não deixa o velho homem não. Deus, traga um reavivamento no meu interior. Troca o amor carnal pelo amor espiritual. Amém? Fala assim comigo, Deus, cria em mim um coração puro. Troca o amor carnal
pelo amor espiritual. Diga assim: troca o medo pelo temor. Troca os pensamentos impuros pelos pensamentos santos. Troca as palavras podres por palavras saudáveis. Troca as obras da carne pela santificação. Amém? Se você fez essa oração de coração, Deus ele vai atender. Davi ele estava suplicando nisso, suplicando a Deus por isso. Ele estava, pode acreditar, Deus ele quer criar uma melhor versão de você. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, Deus criando uma melhor versão em você. Vai ser o quê? A sua versão. A gente vê às vezes quando a gente tem um carro 1.0, o que um carro 1.0 faz chorando, o carro 2.0 faz sorrindo. Ah, tem 3 carretas para ultrapassar, tira com o carro 1.0. Parece um cara tocando chofar lá no bambu que eu vi. O cara foi tocando chofar no bambu. Ele tocava com tanta força que as orelhas dele chegavam a tremer assim. Eu falei, ué, e é o Gromer? Lembra da Punk? Nos anos 80 aí. Ele fazia... O que o carro 1.0 faz chorando, para passar 3 carretas. O 2.0 você faz assim, ele faz... O apóstolo ontem, acho que vocês viram o carro dele ali. É uma Land Rover. Range Rover, eu acho que é. Discovery, né? É, né? Sabe quantas horas ele fez daqui em Campo Grande? Chuta. Menos. Ele fez aproximadamente 4 horas e meia, 5 horas aqui em Campo Grande. 600 quilômetros. Deve ter voado. Entendeu? Hã? Entendeu? É, chegou para um piquenique com a família ainda. Eu quero declarar sobre a sua vida. Por que eu estou falando isso? Que a partir desse momento que Deus está restaurando sonhos, o sonho maior na sua vida, aquilo que você fazia chorando, você vai fazer com folga. No nome de Jesus, é a sua nova versão. Eu profetizo sobre a sua vida, nova versão sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Seja um profeta de Deus. Seja um profeta de Deus aí para 3 pessoas e declara assim sobre a vida. Eu declaro sobre a sua vida, sua nova versão. Fala aí para ele, eu declaro sobre a sua vida, cita o nome dele e fala assim, por exemplo, Juliana 2.0, vai lá. Ó, Davi se tornou outra pessoa depois desse episódio. Depois desse episódio, Davi se tornou outra pessoa. Melhor, é claro. Melhor. Agora, coloca o verso 11. Eu já estou indo para o final. O verso 11 diz assim: não me expulses da sua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ô irmão, essa aqui é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Uma coisa é o cara nunca ter tido o Espírito Santo, ser operado, o modus operandi dele ser debaixo de influência demoníaca a vida inteira. Entende? Porque tem muita gente aí que acha que não está debaixo de influência demoníaca, mas está. Porque se o Espírito Santo não governa, outro vai governar. Entende? Agora preste atenção nisso aqui. Agora a coisa terrível é quem já serviu a Deus, quem teve o Espírito Santo na vida, de repente o Espírito Santo, porque a pessoa fez questão de suas atitudes enxotar o Espírito Santo para fora. Entendeu? Aí ele diz aqui, ó, nem me expulses da sua presença, Senhor, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Aqui ele está se lembrando do rei dele. Ele está se lembrando de Saul. A Bíblia diz, em 1 Samuel 16, se não me engano, Deus diz assim, Samuel, até quando terá penas de Davi? Ou de Saul, havendo eu o rejeitado. Aí lá para o final fala assim, e o Espírito Santo se retirou de Saul. E a Bíblia diz assim,
e espíritos malignos vindo da parte de Deus entravam em Saul. Irmão do céu, que loucura é essa? A casa nunca fica vazia, meu jovem. Alguém vai morar dentro da casa, e a casa somos nós. Se o Espírito Santo partir da nossa vida, pode ficar tranquilo que o espírito maligno vai vir. Tudo o que Davi tinha medo aqui, sabe o que era? Era o medo de Deus entregar a ele as suas próprias paixões. Essa é uma coisa muito terrível. Deus nos ama tanto que Ele fala assim: o que você quer? Você quer biscatear, Davi? É isso que você quer? Você quer biscatear? Você quer ser um biscateiro? Um puteiro velho, um galinha velho? É isso que você quer ser? Você quer? Então tá bom, meu filho. Siga o teu caminho. Eu abro mão para você ser esse puteiro que você tanto quer. Ó que amor é esse? Ó que amor é esse? Você acha que você vai dar conta, Davi? Você acha que não vai ter consequência? Que não vai ter sequela? É isso que você quer ser? É por isso que ele diz lá, deixa o texto para mim, Davi, fazendo um favor. É por isso que ele diz lá, ó, não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nosso Deus nos ama tanto que Ele nos solta para viver. Se a gente quer muito um pecado, muito mesmo, Deus fala assim: eu já não sou o seu amor maior. Você já não está sonhando um sonho maior. Então eu simplesmente te sonho para viver. Deus não é que nem aqueles noivos psicopatas que falam assim: se você não ficar comigo, eu te mato. Se você não é minha, você não é mais de ninguém. Deus não é assim não. Deus, Romanos 1:21 diz assim: porque Deus os entregou às suas próprias paixões. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica repetindo um erro, caindo naquele erro. Deus vai falar assim: é isso que você quer para a tua vida? Então vai! Viva o que você quer. É isso. Isso é muito pesado. Por isso que Davi diz: não me expulse da tua presença, Senhor. E nem tires de mim o teu Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é a nossa única chance de melhora. O Espírito Santo é a nossa única solução para melhorar. Entende? O Espírito Santo é a nossa única esperança do que a gente pode ser em Deus. É Ele. Se o Espírito Santo sair de nós, irmão, nós estamos perdidos. Fecha os seus olhos, eu não terminei não, mas eu estou sentindo uma direção do Espírito Santo aqui. Por um minuto, declara o seu amor pelo Espírito Santo. A sua gratidão por aquilo que Ele já livrou você de ser. Que me halaiasuri olamahashai. Rete que perele resurianda lamaia shurianda. Ei, Espírito Santo, muito obrigado pelos livramentos daquilo que o Senhor já nos livrou de ser. Ai, Espírito Santo, o Senhor é a nossa única esperança. Nossa única esperança. Ai, Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair de mim e de você, meu amigo, se prepare para os demônios começar a te visitar. Por isso, nós precisamos continuar sonhando. Nós precisamos continuar sonhando. Se você está lutando contra um pecado, contra um sentimento de amargura, alguma coisa nesse sentido, peça para o Espírito Santo te ajudar a vencer isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Por último, verso 12, ele diz: restitui ou devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Você quer saber quem está sonhando o maior sonho de todos? Vê se ele tem alegria nas coisas de Deus. Você sabia que tem gente que não tem alegria nas coisas de Deus? Pior que isso, tem cristão que perdeu a alegria das coisas de Deus. Ele se empolga para tudo, mas para as coisas de Deus ele não se empolga mais. Entende?
Ele não se importa de ir para o entretenimento daqui em Maringá. Mas para vir para a igreja, parece que está parindo um filho. Em parto normal. É um sofrimento do cão. Um sofrimento do diabo. Uma coisa que o diabo colocou. Ai, é muito penoso servir a Deus. Ai, eu não sei para quê. Já vai de novo pedir doação para comprar sopa. Que tanta pedilância da miséria é essa? Tudo é dificultoso. Sabe o que aconteceu? Perdeu a alegria da salvação. O problema não está na igreja. O problema está na pessoa que perdeu. Entendeu? Arruma defeito em tudo. Em tudo. O som está alto. O ar-condicionado está gelado. Ou está quente. As músicas não tocam mais como tocavam antigamente. A pregação é uma coisa rasa. Tudo. Olha aqui para mim, ó. Estou sentindo o cheiro de alguém que perdeu o Espírito Santo. Sentindo o cheiro de alguém que perdeu o sonho maior de todos. Que perdeu o sonho. O sonho de ser quem Deus é. Irmãos, temos as nossas falhas? Temos o nosso defeito? Temos. Mas aqui é o lugar onde nós somos ativados. Em Deus. Em Deus. É aqui que nós somos ativados em Deus. Vai tentar ser ativado em outro lugar? De frente de uma TV. Você vai ver. Questão de 5 anos você já vai estar com ideação suicida. Vai tentar ser ativado pelos jornais. Vai tentar ser ativado em rodas de amigos. Você vai ver. Em 1 ano você vai estar terminando teu casamento. Vai lá. Aqui é o lugar onde a gente sempre somos impulsionados a viver o sonho de Deus. Sempre somos impulsionados a viver o sonho de Deus. Por isso, ele diz, devolva-me a alegria da tua salvação. Devolva, Senhor. Que eu possa ter alegria de novo nas coisas do Senhor. Que uma alma se convertendo possa me alegrar novamente. Sabe o que eu fiquei muito feliz ontem aqui? Antes de ontem também. Que eu via as pessoas sendo abençoadas e a reação da igreja. Eu sei que todo mundo aqui pensou assim, esse homem podia vir aqui me revelar. Não é verdade? Quero ver quem que não pensou isso. Todo mundo pensou. Mas o melhor de tudo isso é que Deus é aquele que já te conhece. Entendeu? A gente não, é claro que a gente respeita a unção do apóstolo e tudo mais, mas hoje à noite, se você falar com Deus, Deus vai falar com você. Entendeu? A gente não precisa de um intermediário. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. Mas eu via na expressão das pessoas, que quando chamava alguém lá e vinha aqui, e aquela palavra certeira, aquela coisa certeira, eu via a expressão de alegria no nosso povo. Tipo assim, uau, eu estou feliz que ele está sendo abençoado, cara. Eu estou feliz que ela está ouvindo isso, que Deus está curando, que Deus está, né? Já parou para você pensar que coisa mais estranha na vida não é carregando um negão daquele ali na cadeira de roda? O João. Que trem desajeitado, Mélia. Misericórdia, rapaz. Babando ainda. Cair na baba, coisa terrível. Aí Deus vai lá e cura. Você já parou para você pensar, a questão da Rosa aqui, o sofrimento dessa irmã, se tivesse atropelado um motoqueiro e matado? Entendeu? Já parou para você pensar, o que ia ser da tua vida psicológica, Rosa? O que ia ser da nossa? De saber, a irmã, né? Quantas coisas, irmão, eu poderia ficar citando aqui a noite inteira. Cara, me alegrava. A minha menininha dançar para Jesus, cara. Que coisa maravilhosa aquilo lá. Entende? Deus sabe que eu tenho orado pela vida da Valentina. Pela vida do Léo também. Mas a vida da Valentina eu tenho colocado diante de Deus. E Deus... Então, a gente só se alegra com a vitória do outro quando a gente tem um sonho maior. Entendeu? Quando a gente não tem, a gente fala, poderia ser comigo, né? Aí a gente começa... Por isso que Davi diz assim. Davi diz assim. Devolva-me a alegria da tua salvação.
O pecado tem poder de roubar a alegria com relação às coisas de Deus. Sabia? Testemunha viva disso. Testemunha viva disso. O pecado é aquele que nos desmotiva de ir para a busca, de ir para uma célula, de vir para o culto, de pegar a Bíblia e ler, de convidar alguém para vir na igreja. O pecado sempre vai nos desmotivar. Por isso Davi diz: devolva-me, Senhor. Que Deus possa te dar. Que Deus possa te dar essa alegria. Que você possa se empolgar, pular. Entende? Eu estou falando do cara que pulou diante da arca. Ele pulou tanto, que você sabe, eu já contei isso aqui, que apareceu até as partes íntimas dele. Ele pulou tanto. Do jeito que ele pulava assim, o trem aparecia lá. Entendeu? Não tinha zorba naquele tempo. Aí ele pulava e tá. Aí de repente, agora ele está falando assim: oh Deus, aquela alegria, eu estou com saudade daquela alegria lá. Estou com saudade. Não de mostrar as coisas. Mas eu estou com saudade. Estou com saudade. Sustenta-me. Olha aqui para mim. Não é só o Deus que tem o poder de te dar essa alegria hoje, mas que tem o poder de sustentar. O dia que eu falei para a Juliana: casa comigo. Ela: eu caso. Falei: então ali, casamos, tudo mais. Faz 20 anos que nós estamos se sustentando. Deus nos sustentou, mas vamos falar do papel de homem agora. Faz 20 anos que eu sustento ela e aí tem mais 2 bezerrinhos no pé agora. Entendeu? Então faz 20 anos. 20 anos. Entende? E ainda que eu ganhei minha herança. Cadê minha herança? Está aí? Minha herança. Cadê minha herança? Deixa eu ver. Ah, está ali. Quando as pessoas ganham, as pessoas falam: eu ganhei uma herança, um pedaço de terra, uma casa. A minha herança é a minha própria sogra. A minha herança está ali, ó. Morar comigo. Benção. Entende? Maravilha, é a minha herança. Entende? É claro que é Deus que dá todas as condições. Mas fazem 20 anos que eu estou sustentando. Não eu, é Deus. Mas eu estou tentando importar a ideia do que? O Deus que pode ressuscitar a alegria no teu coração hoje, Ele não vai só ressuscitar só hoje. Ele vai manter por amanhã, depois. Ele vai manter. E eu declaro sobre a sua vida, no nome de Jesus, a alegria do Senhor sendo restaurada. E não vai ter tempo ruim para você. No nome de Jesus, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa brilhante novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é. Eu dou Rafael, estou te pagando bem para você começar a puxar essas palmas aí, né? Coloque-se de pé. Não, mas é verdade, irmãos, é verdade. Que bom, que benção que Deus está trazendo isso sobre a sua vida. Amém? Deus hoje está procurando pessoas que vivam o sonho maior. Eu te dei o caminho de volta. Curioso que depois desse versículo 12, aí ele coloca o verso 13. Põe lá para mim. Que ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Sabe qual que é o grande problema? Que tem gente que não passa pelos 4 passos do arrependimento, do teu coração puro, essas coisas, e quer ensinar. Ele só foi ensinar depois que ele passou por isso. Por isso eu quero te deixar essa mensagem no seu coração. Que Deus hoje possa restaurar o fervor no teu coração. Que você possa se alegrar com as coisas de Deus novamente. Que você possa se empolgar com as coisas de Deus. Sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus projetou. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar. Eu queria cantar uma canção chamada assim: estou voltando à essência da adoração. Amém? Beleza? E eu quero orar com você. Eu sei que eu falei que a palavra ia ser, mas ela já terminou. Lembra-se, arrepender, pedir para Deus criar um coração puro, pedir para Ele não tirar o espírito dele, pedir para Ele restituir e sustentar
a alegria dele no teu coração. Aí, meus amigos, os outros sonhos vão ser consequência. Vão ser consequência. Vão ser consequência. Os irmãos aqui que me conhecem mais tempo, sabem que eu sou apaixonado por frio. E eu não ia fazer uma viagem com a Juliana esse ano. Nós não estava em condições de fazer. Aí eu fui fazer lá nos Índios, eu fui fazer um discipulado com o meu discipulador. Ele me deu uma dura, num bom sentido da palavra, uma dura. Ele falou: rapaz, você tem que passar mais tempo junto com a sua esposa. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu voltei de lá, parcelei, passei no cartão, entendeu? E fui lá para a Serra Catarinense, no frio. Deus mandou frio bem no dia que eu fui. Esse ano não está fazendo tão frio. E quando eu vi lá uns cânions, uns lugar tão lindo lá, a serra, um chalé, irmão, com a lareira, eu sempre tive vontade, uma coisa besta, eu sei que o sonho de ouro, esse era um sonho meu, tá? Era meu. Aí o meu sonho lá era estar lá num chalé, né? Um ranchinho lá, com a lareira lá. Uau! E o negócio era tão aprumado que para trás da lareira tinha uma banheira. Hidromassagem de água quente, mas pelando mesmo. O frio lá fora. E eu fiquei tanto naquele negócio que me baixou até a pressão. Subiu, não sei, os batimentos cardíacos. Parecia aqueles frangos quando a avó falava assim: corre e pega o frango. E o frango, e aqui nele chegava a tremer assim, sabe? E eu lá naquele frio, cara, naquela serra do Rio do Rastro. Tinha rapado a cabeça bem naquele dia. E tinha perdido a touca, mancha. Dá pra você pensar, cara, que tortura. Ali Deus falou comigo assim: isso aqui era um sonho teu, não é não? Eu falei: um sonho meu. Se num momento eu a sós com Deus lá, era um sonho meu. Ele falou assim: eu sou aquele que realiza os pequenos sonhos e os grandes. Só continua sonhando os meus, que eu realizo os teus. Amém? Continua sonhando os sonhos de Deus, que Deus vai realizar os teus sonhos. Amém? Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai realizar. E eu quero chamar você aqui à frente. Você que... algumas coisas eu vou falar aqui, preste muita atenção. Talvez você abriu mão. As coisas de Deus não te interessam mais. Sabe? Ou você está passando por um momento difícil, que você não consegue ver. E você não está conseguindo impulsionar o teu sonho maior. De quem você é em Deus. Eu queria te chamar aqui à frente para a gente orar. De quem você veio para ser em Deus. Talvez você está percebendo que você está um pouco distante daquilo que Deus já confirmou que você seria. E também, em decorrência disso, sonhos pequenos teus, que você gostaria que Deus fizesse, mas que na verdade você está vendo que ainda não se concretizou na sua vida. Eu queria te chamar aqui à frente, nós vamos orar. Enquanto a gente canta essa canção. Quando a música esmorece, tu desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Os pastores podem orar, mesclar o teu coração. Quando a música esmorece, vai falando com Deus. E o resto dele os pastores vão impor as mãos sobre vocês. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar seu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
Deus está ressuscitando o brilho. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, mas que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga a Ele. Oh! Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Volta, volta! Estou voltando! Volta como Davi voltou! A essência é tu, oh, me perdoa! O que Deus me traz ao coração, eu não vou nem orar, que os pastores já oraram. Eu me lembro quando eu me converti, sabe? Era uma alegria, cara, uma alegria de estar na presença de Deus. Quando falava assim, hoje nós vamos fazer evangelismo, eu ficava doido. Hoje nós vamos ter um culto especial, eu ficava maluco. E quando o Márcio Melo falou, vamos tocar o baixo? Eu falei, vamos. E eu fiquei doido, porque tudo que eu queria era tocar um louvor para o Senhor no baixo. E Deus, Ele me mostra que muita gente que sempre quis fazer muita coisa para Deus, mas você tinha perdido isso. Você consegue tirar a tua aliança aí? Consegue tirar? Uma aliança de prata, mas Deus me mostrava uma aliança de ouro, outra hora fosca, sabe assim? Por causa do desgaste, bate num lugar, bate no outro, vai fazendo isso, vai fazendo isso. E
Deus me mostrava hoje uma aliança polida, brilhante assim, dizendo nesse sentido no meu coração, sabe o que? Que Ele está restaurando isso, restaurando o brilho de fazer as coisas para Deus, daquilo que sempre sonhou, Pati, sempre sonhou. Deus está restaurando um brilho especial na vida de cada um. É por isso que eu encerro com esse texto. Abacuque diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque no começo é fácil, e quando está chegando no final também é gostoso, mas o duro é o meio. Então tem muita gente que está no meio dos anos aqui, no meio da promessa, e Deus está polindo você hoje, te dando um gás maior, amém? Não perca seu sonho maior, que é o sonho de viver o que Deus tem para você, o propósito, amém? Então vamos cantar uma última vez essa parte tão maravilhosa, como Davi. Abrace alguém e cante junto. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma semana de vitória.